Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá à palestra Sabedoria Quechua com Inti Román, xamã indígena da nação Quechua, profundo conhecedor das tradições dos povos andinos e divulgador da cultura do seu povo. Especialista em plantas de poder, natural de Cochabamba, Bolívia, recebeu seu chamado espiritual há 22 anos, quando mudou sua vida de artesão e músico para seguir seu caminho no xamanismo. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Inti Román. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Imaynalla llaqtamasis, noqa sumaq karumanta hamushani kay hatun llaqtapi tiyakunaypaq, kay llaqtapi ñañasniyta hampinaypaq, imatachu yachachiwanku haqay wasipi, charayku kaypi kasani. Bueno, eu falei um pouco do idioma quechua porque geralmente as pessoas não têm uma oportunidade de ouvir um idioma, e eu disse idioma, não dialeto, e eu disse assim, como é que estão conterrâneos? Eu venho lá de muito longe, a morar neste grande país e curar meus irmãos com tudo que eu aprendi lá na minha casa nos Andes. Bem, pelo que nós sabemos lá nos Andes, a palavra xamanismo se origina há uns 5.000 anos na Índia, sai da Índia e vai parar na Sibéria, no interior da Rússia, né? E lá o curador chama-se xamã e o que ele pratica é xamanismo. E parece que a antropologia, a etnologia e etc. Pesquisou e viu que em todas as partes onde se curava espíritos, os processos eram os mesmos, só mudavam as formas. De aí passaram a chamar de xamã xamanismo, porque na verdade o curador espiritual nos Andes em quechua chama-se Yatiri, e em Aymara chama-se Cayahuaya. No México chama-se Nagual, aqui no Brasil chama-se Yetama, chama-se Jacu, chama-se Pajé e vai por diante. Então, para não dizer, porque o xamã Cayahuaya diz, se fala xamã, xamanismo. Agora também o que nós chamamos, o que nós sabemos do xamanismo, ele é uma ponte entre o profano e o sagrado. E andam juntos, um depende do outro, né? Podemos deduzir como o bem e o mal. Bem, segundo os mitos, que eu acho muito mais válidos que as teorias da ciência em relação à origem dos povos nativos daqui da América Latina, não somente dos Andes, segundo os mitos, o deus Viracocha saiu das águas. Provavelmente o famoso lago Titicaca, o mais alto do mundo, esteve ao nível do mar há milênios e milênios atrás. Saiu das águas para a terra firme e fez vários grupos de pessoas em pedra. A cada grupo deu-lhe uma atividade, uma cor para se identificar, que até hoje utilizamos isso. Deu-lhe cabelos curtos, cabelos compridos, músicos, líderes, xamãs, e uma vez feito isso, deu-lhes um sopro de vida e ordenou que sumissem debaixo da terra e saíssem das montanhas, dos rios, dos lagos,
enfim, de todos os elementos da natureza e povoassem a terra desta forma. Essa é a origem da cultura andina, que data de 15.000 anos antes de Cristo e que é hiper pré-incaica. Vale dizer aqui que a cultura inca só tem 300 anos. Isso é muito importante para o público. Eu sou de origem quechua. Ainda dentro das lendas andinas, porque o tronco principal das culturas andinas são os aimaras, são os omasuyos, os collasuios, os colhas, chamados colhas, e mais outra meia dúzia de culturas andinas que deram origem a esse universo cultural. E então, nas lendas se diz que quando o Império Aimara estava já em conflitos internos, em decadência interna, um casal de irmãos da nobreza aimara saiu e já com uma nova ideia, com uma nova filosofia, e foram parar numa ilha do lago Titicaca e lá fundaram o Império dos Incas. Essa é uma versão andina, é uma versão aimara. Naturalmente, como a cultura inca floresce em território peruano, em Cusco, provavelmente os peruanos têm outras versões, 2, 3, 4, e tudo bem, vamos que vamos. Só que fica bem claro que a cultura inca só data de 300 anos antes da invasão dos espanhóis, porque tanto no Peru como na Bolívia, como no Equador, havia muitas culturas menores. As que mais se destacaram foram essas, os aimaras e os quechuas, que atualmente, juntando os dois grupos, vai somar mais de 5 milhões de pessoas que habitam o norte da Argentina, norte do Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, onde morre a Cordilheira dos Andes, se encontram vestígios, códigos desses dois povos. Então, os aimaras se instalaram nos grandes planaltos da Cordilheira dos Andes e os quechuas em regiões intermédias, nos vales, mas que sempre estão nas montanhas, que estão acima de 2.500, 2.700 metros, onde o clima é temperado. O fator ecológico que determina a cultura que o ser humano vai desenvolver. Então, os quechuas temos esse privilégio de estar num clima temperado, um Shangri-La, onde é perfeito a questão ecológica. Isso favorece um desenvolvimento espiritual, mental, intelectual, artístico e vai por aí. Sim, é muito importante isso, né? A cultura do ter e a cultura do ser. Como eu moro aqui em São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo, e onde a mídia faz a cabeça das pessoas, né? Ela invade, manipula, e obviamente que a mídia é manipulada por grandes interesses corporativistas, é um jogo, é o jogo do poder. E então a mídia desperta o código do ter na maioria das pessoas, inclusive em nós, os nativos que moramos aqui em São Paulo, pelo menos eu, se eu bobear, também entro no ter diretamente e esqueço do ser. As culturas andinas, e de um modo geral as culturas indígenas, elas são primeiro do ser, depois é o ter, porque o ter nas culturas nativas está ligado com a natureza, e essa ligação ela é feita através de um ritual. Se pede através de um ritual um alimento, se agradece através de um ritual esse alimento, e desta forma. Agora, na cultura ocidental, isso não é assim e nunca será assim, porque está determinado que a cultura ocidental ela tem que se afogar no ter, porque está ativado esse código dentro deles. Eu sempre estive nos Andes, né? Meu avô era xamã e eu era a bengala dele. Ele saía encostado em mim. Então ele me passava conhecimentos, me passava ensinamentos, posturas. E ficou tudo guardado porque basicamente eu sou músico, sou escultor, sou ator.
E o xamanismo pede esse grau de sensibilidade das artes em geral. E toda essa bagagem que meu avô me passou estava adormecido no meu inconsciente. Então, era só mudar de ambientes, de pessoas, para eu resgatar minha atividade atual. Embora minha arte, minha música, tudo esteja atrelado ao xamanismo andino. E, obviamente, o xamanismo andino defende a universalidade do espírito. E, partindo desse princípio, eu adoto coisas de outras culturas milenares para enriquecer minha cultura também. Não sou fechado, não sou assim. O xamanismo que eu pratico, ele me permite ser assim, mais universal. Não falo pelos outros xamãs, eu falo por mim. O xamanismo andino, o xamanismo, vamos a chamá-lo de um neo-xamanismo, se compõe de o xamanismo do tambor, das danças, da fogueira, dos oráculos e das plantas expansivas da consciência, que é o item com o qual eu trabalho. Se uma pessoa, por sua natureza espiritual ou por sua genética, não pode tomar uma planta expansiva da consciência, ela tem outras linhas de xamanismo. Ou simplesmente nenhuma linha de xamanismo é para essa pessoa. Então, as plantas expansivas da consciência, infelizmente a ciência, como ela é extremamente racional, extremamente do ter, extremamente teórica, não consegue entrar nesse universo do ser dos nativos. Então, jogou a palavra alucinógeno nessas plantas e se virem. A palavra alucinógeno saiu do âmbito científico e se vulgarizou. Uma pessoa comenta de uma pessoa que não é legal, esse cara é um alucinado. E dessa forma, essas plantas ficam desvirtuadas e totalmente desmistificadas. E minha função, entre outras coisas, é dizer que não nos chamamos de alucinógenos e que o nome que nós damos para eles são plantas expansivas da consciência, desde que sejam feitos dentro de um ritual sagrado e sem nenhum tipo de doutrina. Bem, nas tradições xamânicas dos Andes, pelo que meu avô me passou, se trabalha com a ideia de que dentro de qualquer ser humano deste planeta, seja homem ou mulher, tem um xamã adormecido. E a função dessas plantas expansivas da consciência é acordar esse xamã, aos poucos, com o consentimento da pessoa. Então, todos temos o nosso xamã adormecido. Agora, quanto mais adormecido ele fica, devido a misturas raciais, misturas genéticas, o tipo de cultura que a pessoa vive, graus de espiritualidade, em que família ela nasceu. De repente, a pessoa tem um xamanismo relativamente aberto e nasce numa família de protestantes, por exemplo. É um belo exercício para essa pessoa. É muito interessante isso, né? Porque, por incrível que pareça, embora o mundo, a cultura do mundo seja machista, né? Porque só tem homem, Deus é homem, os profetas são homens, os apóstolos são homens, as mulheres não têm chance. E existe uma que outra cultura matriarcal em algumas culturas milenares e, obviamente, aqui nos Andes, a natureza nos presenteou com uma cultura matriarcal e eu pertenço a uma cultura matriarcal, mas é um matriarcado que ele não é imposto, ele não é na base da violência ou da prepotência, é um matriarcado muito sutil. Ela sempre está ajudando ele nas coisas materiais, alguma decisão que ele tem que tomar, sempre consulta para ela que faz a comida, que faz os tecidos, ela que gera a vida, obviamente com
sociedade com o seu companheiro, e dessa forma é um matriarcado. Mas o mais interessante é que esse matriarcado sai do meio indígena e vem para as cidades. Na Bolívia, no Peru, no Equador, por exemplo, numa família de mestiços, ou inclusive gente descendente de espanhol, porque é uma energia esse matriarcado, que impregna porque é uma coisa boa. Por exemplo, numa família comum em Cochabamba, de onde eu sou, se o marido está aí meio assim que devagar, ou que perdeu o emprego e que está aí meio assim devagar, a mulher fala assim, bom, você fica aqui em casa, você toma conta das coisas que eu vou batalhar. E tudo bem. Ele fica em casa fazendo a comida, cuidando dos filhos. Claro, é outra cultura, né? São outros valores, mas o matriarcado quechua, ele se manifesta e ele é forte dessa forma assim. Ele é muito, muito harmônico, é muito sutil. Bem, com a invasão espanhola, vieram juntamente os clérigos espanhóis e com um catolicismo, cristianismo, não sei qual é a palavra certa, relativamente fanático, né? Devemos lembrar que lá na Espanha houve as Santas Inquisições e matavam em nome de um Deus, e aquele Deus era guerreiro e é mostrado todo ensanguentado. Bem, é uma cultura. Como trouxeram a religião católica com eles, conseguiram introduzir valores da religião católica nas populações indígenas, né? Porque deve sempre se observar que quando se é da cultura do ser, a gente é puro de coração. Há uma certa ingenuidade que não é sinônimo de ser um bobo ou alguma coisa assim. Ser puro de coração é ingênuo. Então foi fácil para os clérigos introduzir certos valores católicos e desta forma os matrimônios indígenas ficaram divididos entre a tradição indígena e a tradição católica. Por exemplo, quando um casal de namorados marcava uma data, porque em todos os vilarejos dos Andes, os povoados pequenos, a primeira coisa que os espanhóis fizeram foi construir uma igreja. Depois, uma praça de armas, chamada Praça de Armas, uma praça onde estava a sociedade ou a prefeitura, sei lá. Mas o primeiro ponto era construir uma igreja. Desta forma foram entrando. Então, quando se marca um matrimônio indígena, por tradição, ela tem que ficar durante uns 3 meses servindo ao pároco, sendo empregada do pároco, faz parte do ritual. E se sabe muitas vezes que o pároco abusava dessa pessoa e o noivo, mesmo sabendo, tinha que aceitar, porque o pároco dizia que era o representante de Deus aqui na terra e tinha que ser acatado e obedecido. E desta forma também que se mata uma cultura no seu parte do ser. No lado indígena, o matrimônio se festejava e durante a festa, por exemplo, o noivo era levado no meio de um pátio, né, no meio de um quintal, e os padrinhos pegavam, o padrinho pegava um chicote e dava 3 chicotadas no noivo, lembrando os códigos éticos e morais. Não ser ladrão, não ser mentiroso, não ser preguiçoso. E para a mulher falava que ela era responsável por preservar a raça e por ser fiel ao marido, e recomendava que os dois sempre tinham que estar em harmonia, e eram acompanhados a um quarto que estava com a luz de vela. Apagava-se a vela, ficava escura, e os padrinhos diziam, do mesmo jeito que esta vela se apagou, acabou a vida de solteiro, acabou a vida de responsabilidade, acabou essa vida assim solta, sem responsabilidade. Acendiam a vela, do mesmo jeito que essa vela está acesa aqui agora, começa uma nova vida para vocês. Era uma coisa assim muito bonita que, obviamente, hoje em dia está se perdendo tudo isso, porque cada vez mais
a cultura ocidental via igreja vai deturpando e vai acabando com essas tradições. Por exemplo, Copacabana, que é um município limite de Peru com Bolívia, que está à beira do lago, que a pronúncia certa é Copacabana, na tradução lugar onde se fazem rituais para o lago. E como os espanhóis não sabiam traduzir, se chama Copacabana. Toda pessoa que vai comprar um carro, que vai comprar algum bem, leva para Copacabana para ser abençoado pelos padres. O padre sai da igreja e leva aqueles aparamentos e joga aquelas coisas. No fundo, estão fazendo um exorcismo. Mas como os nativos são tão inocentes, tão ingênuos, eles deixam exorcizar e aceitam como uma coisa bem feita, né? Eu sempre comento que Cristo deve espernear de raiva no túmulo dele, porque não foi nada disso que ele ensinou, desse jeito, dessa forma assim. Bem, existem sim os exorcismos, né? Porque se todos os... no Japão se pratica o shintoísmo, que é uma religião milenar, no qual se dá espírito a toda a natureza. E coincide que nos Andes também se pratica isso, né? Porque foi o deus Viracocha que fez isso e passou esse código para essas pessoas de pedra, que ele deu vida com seu sopro e obrigou que saíssem dos lugares da natureza toda. Então, obviamente, lá em cima, quando você vive acima dos 3.000, 4.000 metros de altitude, você está mais perto da energia cósmica, do Pai, como queira se dizer. E quanto mais alto o espírito se torna muito supersticioso, né? A própria energia da montanha é muito poderosa. Se você não souber conviver com ela, não saber lidar com essa energia, ela te torna uma pessoa muito, às vezes, um pouco frágil espiritualmente. Qualquer coisa da natureza assusta, então a natureza ela é reverenciada o tempo todo. Antes de comer, depois da comida, antes de beber, antes de começar a festa, a reverência sempre, primeiro é ela, a Pachamama, a Mãe Terra, né? É o símbolo mais importante que se tem, a Mãe Terra, né? Então, obviamente, as doenças físicas, elas existem. No xamanismo, uma doença física é um aviso do espírito. Mas, às vezes, alguns xamãs não chegam a entender assim isso, não chegam a penetrar na psique do ser humano para definir dessa forma assim, que é o espírito que está avisando através de uma doença. Então, entra na área da bruxaria, da feitiçaria, que existe, claro, com certeza, e acaba havendo os exorcismos que se chamam de mesa ou de cuchos, os rituais com fetos de llamas secos e acessórios andinos e incensos. E existe um exorcismo, como também existe o outro lado do exorcismo, que é, por exemplo, a eutanásia. Lá é normal praticar a eutanásia. No caso, quem pratica a eutanásia é o xamã. Quando o xamã vê que o doente não tem mais jeito, não há remédio mais que cura, ele fala assim para os presentes: olha, o espírito está lutando para se liberar da carne que já não consegue mais sustentá-lo, então nós temos que ajudar para que esse desenlace seja harmonioso. Me parece que na Índia também se pratica um pouco disso aqui, né? E aí o xamã dá um chazinho para a pessoa e a pessoa desencarna muito tranquila, sem dor, sem sofrimento. E, claro, esse tipo de xamanismo hoje em dia se está perdendo, está acabando, sim. Porque, como digo, a religião católica é muito poderosa nos países andinos, porque eles são pequenos em relação ao Brasil, sociedades muito fechadas, muito conservadoras, muito assim, um conservadorismo que cheira mal, só que é um cheira mal que não se sente com as narinas, que é pior ainda, né? A llama, nos dizeres de um poeta, a rosa dos Andes, né? A llama é um animal assim, muito especial, pertence a uma família chamada de auquênidos. Nós temos nesta ordem a llama, a alpaca e a vicunha. A llama é muito importante na economia,
é muito importante nos ritos, é muito importante na sociedade aimara, aqui no caso, porque ela só habita acima dos 3.000 metros. A llama, como animal de carga, ela leva máximo 10 quilos. Se por um acaso a pessoa botar 11, é um animal tão sensível que ela deita no chão e tem que matar ela para que ela leve. Ela sabe dessa capacidade, seu limite. Então, para não acontecer isso, bota-se 6 quilos, 8 quilos. É um animal muito dócil para os nativos. Ela dá esterco para ser usado como biomassa, dá leite. A lã da llama é muito áspera, não serve para tecidos de roupa, serve para fazer cordas ou para tecer sacos para guardar mantimentos. A lã para tecidos de roupa são a alpaca e a vicunha. Então a llama também é muito importante para os rituais, por exemplo, um ritual xamânico muito importante, assim, um ritual muito de peso, assim, relacionado com a Pachamama, ou para pedir um equilíbrio nos desequilíbrios ecológicos, por exemplo, se sacrifica uma llama preta, né? E tem que ser totalmente preta, né? Porque tem llamas malhadas, de todas as cores, do preto até o bege claro, passando pelos cinzas e marrons, né? E de vez em quando se come a carne da llama, em ocasiões são muito especiais, né? Não é porque não é comestível, é totalmente comestível, sim. Mas como a própria reprodução das llamas é muito lenta devido à pressão atmosférica, então, na antiguidade descobriram outros alimentos que tivessem proteína. Por exemplo, a quinoa. Além de proteína, tem outros elementos nutritivos, o milho, a batata, né? Então a llama ela é um totem, é um elemento muito importante na economia e na cultura e até na religião. As folhas de coca estão tão desvirtuadas, as folhas de coca. As folhas de coca são uma medicina, são um complemento alimentar e são um oráculo também, né? Agora, da coca deriva a palavra cocaína, mas aqui ficamos sabendo que quem criaram a cocaína, quem inventaram a cocaína, quem pela primeira vez fabricaram cocaína foram os alemães. Há mais de 100 anos atrás, é só pesquisar, se refinou cocaína pela primeira vez na Alemanha. Inclusive eu até intuo um pouco que o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele cheirava cocaína, mas eu ainda intuo de uma forma possível, porque ele, de certa forma, ele fez um bom uso disso aí, que provavelmente até recomendava aos seus pacientes, que ele criou aí uma coisa que até hoje está aí, né? Então, cocaína é uma coisa que os nativos não têm o mínimo conhecimento. Isso é coisa do ocidental, totalmente ocidental, para o ocidental. É uma forma assim, muito negativa de usar uma planta sagrada. A coca é muito sagrada nas populações indígenas. Como alimento, ele contém certos sais minerais, contém algumas calorias. Como remédio, ele é curador do estômago. O único elemento natural que serve para andar pelas montanhas, o único elemento que combate o frio. E como oráculo, é para olhar a sorte, é como um tarô. Agora, é claro, a forma certa de se ler as folhas de coca, que tem xamãs especializados só em ler folhas de coca, é que a pessoa tem que levar suas folhas para o xamã ler, não usa as folhas dele. Por quê? Porque no xamanismo está de que tudo que a gente toca, tudo que a gente usa, está com a nossa energia. E os nativos sempre andam com uma bolsinha como essa aqui, para guardar as folhas de coca. Hoje em dia não mais, porque a bolsinha de plástico invadiu e matou essa expressão. Mas, ao mesmo tempo de invadir, protege mais as folhas de coca, porque como o clima é seco, extremamente seco, se esfarela na bolsinha de plástico e conserva mais. Então, sempre se leva em contato com o corpo um saquinho com folhas de coca. E o xamã
conversa com a pessoa e vai escolhendo a quantidade de folhas na sua mão. Quando está pronto, num pano quadrado, o tari, manda a pessoa soprar esse punhado de folhas que está na mão dele. A pessoa, do momento que sopra, está passando sua energia, está passando seu lado espiritual, aí ele joga aquela quantidade e começa a ler como se estivesse assistindo um DVD. Essa é a forma correta aí. Pelo que tenho visto por aí, o pseudo-xamã pega assim, joga assim um monte, assim, uau! Não, não é assim. Pelo menos no xamanismo certo, não é assim. É que, infelizmente, os nativos, quando somos postos perante uma câmera, o ego se dispara, aflora e então faz esses shows pirotécnicos aí, mas não é meu caso. São 3 códigos dos 7 que existem, certo? São os básicos, né? Quando numa aldeia, num povoado, nos Andes, vai se trocar de autoridade, por exemplo, você faz um círculo de pessoas, a nova autoridade fica no meio do círculo, tira a camisa, e o que está saindo pega um chicote e dá 3 chicotadas. Ama sua, não ser ladrão. Ama lulha, não mentir. Ama aquela, não ser preguiçoso, porque ele tem que passar esses códigos através da sua autoridade, ele tem que impor esses códigos de moralidade. E, obviamente, como sempre vou repetir, a cultura ocidental tão sedutora, né? Tão sutil na sua sedução, acaba deturpando um pouco isso, né? Aí entra o poder do dinheiro, né? Que o dinheiro não existia aqui nas culturas andinas, porque já na antiguidade os maias utilizavam o cacau como dinheiro e mais em cima lá, não sei se Europa, os romanos utilizavam a sal como dinheiro, daí vem a palavra salário, né? E o sistema de comércio entre os andinos era a troca, né? Mas o dinheiro tem esse grande poder de corromper, de trocar esse código do ser para o ter. Então, tudo isso está morrendo porque, afinal de contas, depois de 15.000 anos de história que não está documentada, porque há um racismo fanático, o racismo da indiferença, que é o pior dos racismos, não está documentado, não está nas literaturas, os andinos não passam para seus filhos, e seus filhos não passam, então, através das gerações vai morrendo essas culturas aí. Os outros códigos são praticar a lealdade, praticar a reciprocidade, ser limpo de corpo e espírito e proteger a Pachamama, Mãe Terra. Tudo isso tem que acabar. Todas as grandes culturas da humanidade acabaram. Por que não estaríamos, a gente ainda estamos aí teimando, ainda manifestando-nos através da música, das danças, e o xamanismo está também em palpos de aranha, está nesse sistema aí. E agora, bem, no meu caso eu criei uma nova linha. Por exemplo, se eu trabalho com plantas expansivas da consciência e isso é feito no silêncio absoluto e na escuridão total, eu moro num centro urbano, onde o espírito urbano não tem silêncio nenhum. Então é muito puxado eu impor isso, mesmo que esteja numa casa totalmente vedada contra o barulho. Como seu músico, eu decidi usar o som para silenciar a mente. Porque a ideia é que quando essa planta vai expandir a consciência, é que a mente tem que ficar em silêncio. Então a ideia foi de que, se eu toco música cantada, não vou silenciar a mente, vou ativar a mente, porque a mente vai buscar entender a palavra, a mensagem, então ela não vai ficar em silêncio. Mas se eu boto só música instrumental, a mente não consegue processar o som, ela fica quieta. Então, durante as minhas vivências, eu uso música direto de outras culturas, eu toco meus instrumentos andinos, e uma vez que a mente está em silêncio, então a consciência se amplia. É muito simples para mim, eu criei essa linha assim, né? E além de fazer
uma triagem muito extrema com as pessoas. Não é só me pagar a taxa, toma, me dê, não é assim. Eu não posso banalizar. Eu posso banalizar minha música, minhas esculturas, meus trabalhos como ator, eu posso virar um judeu na hora de lidar com dinheiro, mas com as plantas expansivas da consciência, eu faço questão de obedecê-las. E obedecê-las me exige muita humildade, que é um defeito para o ego. O ego não gosta de humildade. E devemos lembrar que Cristo, aquele grande xamã, que como ele é visto pelos andinos, ele juntou humildade e o amor e curava até com a sombra dele. E esse poder todo ser humano tem, só que o ego não lhe interessa que o ser humano desperte esse seu poder. Então, estamos nessa aí, de que o ego virou amo e senhor da humanidade, está aí boicotando o tempo todo sem parar. Mas nós, os andinos, sabemos que a função do ego não é essa, que ele é necessário para a natureza humana. A função dele na natureza humana é ser o guardião da consciência. E através do ritual com as plantas expansivas é possível resgatar que o ego volta à sua posição que lhe corresponde. Bem, a música, dentro das expressões de arte andinas, a música, obviamente, ela é mais forte, né? Porque ela põe em contato com a natureza, põe em contato com os deuses, põe em contato com os gênios que moram na natureza. Então, geralmente, mesmo que sejam músicas alegres e que tenham danças, elas são rituais. Então, não existe assim essa coisa. Por exemplo, eu por exemplo, faço sons, trabalho com sons, não trabalho com músicas. Por exemplo, aqui nós temos uma quena, que é um instrumento 100% andino. O único problema da quena é a embocadura, que ela é vazada. Talvez seja a única flauta que a embocadura é vazada, então ela é difícil por esse lado. Mas uma vez que você pega isso e se digita aqui, você pode tocar até música clássica, porque se aqui sai nota natural, aqui vem médios sustenidos e os bemóis, né? Depois nós temos a antara, ou sico, os espanhóis botaram o nome de zamponha, são duas fileiras. Originalmente se toca entre duas pessoas. Um pega uma fileira aqui na mão esquerda, pendura um bombo aqui na mão direita, o outro pega outra fileira, fica na frente dele, um sopra uma nota, o outro responde. Dessa forma, ficamos sabendo que quem criaram o som estereofônico foram os andinos, porque um é som natural, porque vão tecendo a música, tocando o bumbo e dançando. Então, juntar as duas fileiras é uma forma estilizada de soprar, só que tem que soprar por duas pessoas. Ela originalmente tem 5 notas, são instrumentos pentatônicos. É uma das pouquíssimas culturas nativas da América Latina que chegou à pentatonia. Geralmente são instrumentos de uma nota, 2 notas, porque não é necessário 7 notas musicais. Não, com uma nota musical você pode criar um mantra, como falam os hindus, ou criar uma música que a pessoa entre em transe, né? Então, esse é o grande poder da música, né? Então, tocar assim as duas fileiras juntas, estão todas as notas, né? Quando vem para a cidade isso, se acrescenta as 2 notas, tem as 7 notas da escala ocidental e se toca músicas em tonos maiores e menores somente, né? Só que nas cidades trata de tirar sons nítidos, sons rebuscados, porque os nativos não têm esse interesse de fazer sons bonitos. O mais importante é tocar, porque através do som repetitivo, das frases, dos mantos, você entra em transe também. E mesmo as mulheres dançando no meio, né? Essa é a função da música. Então tem 3 tamanhos. Tem uma pequena si, chamada laquita, tem esta aqui, a antara ou sico, tem uma desse tamanho assim, o sico, e tem desse tamanho chamado toyo. Cada um se toca numa região diferente. Ainda é possível obter música assim, de raiz andina, ainda há grupos, sim. Quando entra cordas, já é música de origem espanhola ocidental. Obviamente que as cordas dão
harmonizam, tornam bonito. Tem o violão, tem o charango, que é instrumento típico andino, enriquecem, igual que o cavaquinho aqui na música brasileira, que dá alegria, a mesma coisa o charango, né? Mas a música de raiz é só instrumentos de vento e percussão e as danças. Ah, é um belo exercício. Nas culturas nativas, acredito eu, existe o espiritismo, se acredita em reencarnação, existe a mediunidade, e quando se lida com as plantas expansivas da consciência, a mediunidade fica aberta permanentemente. Então, quando se vem com uma cidade como esta, algumas épocas eu morei no Rio de Janeiro. Eu, como escultor, visitei 18 estados do Brasil fazendo eventos de arte e cultura andina e morava no Rio. Quando me tocava vir comprar chapas de cobre aqui a São Paulo, isso já uns 40 anos atrás, eu já tenho 75 anos, então já sou bem idoso, só que as pessoas riem da minha idosidade, tudo bem. Eu precisava vir aqui a São Paulo comprar chapas de cobre. Quando eu vinha, eu já sentia essa energia pesadíssima. Comprava chapas, saía correndo, pegava o ônibus de volta. E quando entrei no xamanismo, eu recebi umas mensagens, né? Quando você tem a mediunidade aberta, a gente recebe muita mensagem. Tudo é canalizado, né? Minha mediunidade é de canalização. Me mandaram aqui em São Paulo. Me disseram, olha, vai lá em São Paulo porque lá é o purgatório. E esse tipo de coisas eu faço questão de obedecer. Eu vim morar aqui em São Paulo, já estou uns 20 anos aqui em São Paulo e descobri esse cadinho de culturas, né? Que São Paulo é o universo todo aí, em todas as suas manifestações, e comecei a gostar. Não me envolvi muito, né? Porque minha natureza é assim. Então eu gosto muito de São Paulo, porque São Paulo para mim é uma referência internacional na área holística e na medicina alternativa. É aqui que acontecem as coisas, na minha ótica, né? Então eu tenho 2 filhas e obviamente, claro, eu saio muito pouco de casa, só saio para comprar comida, porque sempre tenho atividade, sempre estou canalizando textos, muitas coisas do que vocês estão ouvindo aqui é tudo canalizado porque eu não leio nada. Eu não sou contra os livros, mas eu trabalho muito minha intuição, sempre estou aberto para receber mensagens, minhas palestras são todas canalizadas e por tudo isso me protejo dessa forma, saio muito pouco. De vez em quando meu espírito boêmio de artista rompe um pouquinho com isso, eu saio, ando de metrô, vou comer coisas que estão por aí, vai tudo bem, não vou morrer por causa disso, mas eu não me isolo assim 100%, porque também não é necessário, né? Sempre estou aí assistindo TV por assinatura, documentários, buscando alguns conhecimentos, sempre procurando coisas novas, formas novas para acrescentar as minhas obras em metal, as minhas músicas, né? É assim que... Agora os outros xamãs, não sei. Eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim, porque cada um é um. Na filosofia andina se fala que cada um é um. Pode haver um espírito melhor que o teu, mas o teu é exclusivamente o teu, não tem outro igual. Isso é impossível. Então, essa história de almas gêmeas para nós é um negócio que a gente não aceita de jeito nenhum. No entanto, na cultura judaica, essa coisa de almas gêmeas se pratica normal, é parte da cultura deles. Então, são essas diferenças de cultura que fazem que o mundo seja um grande barato. Agora, tem pessoas que se fecham no preconceito e não abrem mão. Aí tudo bem, mas o mundo tem que ter de tudo, né? Os do preconceito, os do não preconceito. Senão o mundo seria um tédio. Só que no caso dos indígenas, eu faço questão de frisar que esse preconceito é bobo em cima de seres humanos iguais a qualquer outro desse planeta, que nos negam a nossa humanidade e se negam a si mesmos como seres humanos, e esses pensamentos poluem também o planeta, viu, meus queridos?
Por exemplo, dentro do meu trabalho aqui do xamanismo, bom, vale dizer que toda pessoa que trabalha com xamanismo, ela é só um canal. Por exemplo, bem, esse é um pensamento nosso lá em cima, né? Se de hoje em diante alguém que trabalha com xamanismo te apresenta essa pessoa e essa pessoa diz: olá, como vai? Prazer, eu sou um xamã. Para nós essa pessoa não é mais confiável porque já entrou no ego dele. A gente é só um canal. E é um canal que obedecemos com muita humildade, porque senão a magia não acontece. Então essas distorções todas que são muito sutis, né? Então eu não vou sair para ele, não sou um xamã. Nem sei que, porque em quechua é yatiri, em aimara Kayaguaya, nem sai para dizer que sou um yatiri. Não. Agora, o mais interessante nessa questão do xamanismo andino é que quando Deus Viracocha fez esses povos, um grupo fez líderes políticos, um grupo só de xamãs, por uma rara coincidência, esse grupo se originou dentro do território boliviano, que é um país inventado pelos espanhóis, e de lá, que até hoje existe, Charazani, é um município do interior da Paz, de lá se estendeu para a América Andina todo o xamanismo. Isso é muito interessante frisar, que até hoje esse lugar é de xamãs, todos são xamãs, porque é um ponto energético muito poderoso que o Deus Viracocha indicou para esse grupo sair daquele lugar. Mas isso, obviamente, não está na literatura e não estará na literatura. Então, há essas brigas, né? Há as fronteiras que foram criadas pelos ocidentais para ganhar dinheiro e separar as pessoas, e conseguiram separá-las. Dizem: de onde você é? Meu país é mais bonito que o teu. Isso tudo, na minha ótica, separa mais ainda o amigo do amigo, o irmão do irmão. E as crises espirituais começam por essas questões também, né? Sim, com certeza, existe. Lá bem no interior, onde a incidência da cultura ocidental é mínima, mas há. Por exemplo, quando Samiri, na tradução, é um lugar de repouso espiritual. Samiri. Quando se viaja de Santa Cruz de la Sierra para Cochabamba, Santa Cruz, região tropical, no meio do caminho tem um lugar chamado Samaipata, em quechua, quer dizer, um lugar de repouso espiritual. Tem umas ruínas incas, inclusive. Em Samiri, um lugar de repouso espiritual. Então, o nativo lá em cima, ele, através da sua espiritualidade, através das tradições, ele descobre que em algum lugar do terreno de onde ele vive, ou alguma montanha que ele descobre espiritualmente, esse é o ponto de energia espiritual. Então, quando ele se sente cansado, triste, ele vai nesse lugar e faz um ritual, oferece um milho torrado, pedacinhos de lã coloridas, e medita na frente desse Samiri, desse seu Samiri. Então ele tem um lugar que ele sabe e ele sente, inclusive ele sabe o Samiri, o lugar de repouso espiritual, que é dos animais dele, que os animais também têm esse ponto de repouso espiritual. E vamos a supor que em algum lugar das montanhas tem alguma cachoeirinha. Muitas vezes essa cachoeirinha é o Samiri de muitas pessoas aí. Ou alguma gigantesca montanha que é o Samiri de todo um povo inteiro, né? Então essa ligação com a natureza é bastante extrema, assim. A chuma é o achuma e a chuma, é apenas uma corruptela, né? É o nome de um cactus. É um cactus que só cresce nos Andes, né? Mas ele é conhecido como San Pedro. Os xamãs adotaram essa palavra San Pedro. Os que vendem o cactus conhecem como San Pedro e pronto. Eu sempre tratei de impor a palavra chuma aqui no Brasil. Alguns que já fizeram as vivências pegaram a palavra, lhes é difícil trocá-lo por San Pedro, mas a maioria conhece como San Pedro. Mas
É importante dizer que, como é um cactus, não tem nada a ver com o peyote do México. É totalmente oposto, embora seja cactus, mas são famílias diferentes. O peyote cresce num deserto e o achuma cresce acima de 3.000 metros. É um cactus de 5 gomos, né? Que quando a gente corta em rodelas para fervê-lo, ele vira uma estrelinha de 5 pontas. Bem, passou a chamar-se San Pedro porque os xamãs andinos, desde a invasão espanhola, adotaram alguns valores da religião católica, valores positivos, e integraram no seu xamanismo. Fizeram uma analogia muito interessante, né? Se San Pedro na liturgia católica tinha chaves do céu ou do paraíso, alguma coisa por aí, o San Pedro Cactus tinha chaves da consciência. Dessa forma ficou assim, San Pedro, San Pedro. E, bom, nas lendas indígenas está que tanto o San Pedro, ou a ayahuasca, que é outra planta que eu trabalho, e mais umas 20 ou 30 plantas que tem no planeta Terra, que são plantas expansivas da consciência, todas elas. Agora, cada cultura tem uma ótica diferente. A nossa é essa, né? As lendas dizem nos Andes que essas plantas foram semeadas desde naves extraterrestres para a gente se comunicar com eles. Porque, vejam só, eles crescem acima de 3.000 metros, são uma antena que se alimenta de energia cósmica. Se os ETs estão no seu inconsciente, quer dizer, se você acredita nos ETs, e durante uma vivência, o seu ser material, seu ser emocional, espiritual, precisa de uma assistência além da minha, eles virão para lhe dar essa assistência, fazer alguma cirurgia espiritual dentro de você ou alguma coisa desse tipo, né? Isso é muito factível para nós, porque lá em cima, acima de 4.000 metros nas aldeias indígenas, os ETs se manifestam há muitos milhares de anos, inclusive vêm fazer tratamentos, vêm ajudar as pessoas. Eles são chamados de apus. Os apus, na cultura andina, são os ETs. Então, o San Pedro, uma das particularidades é a energia dele é terra, pé no chão, firmeza. Trabalha os chakras básicos, a Kundalini, a criança interior. A ayahuasca trabalha os chakras superiores, né? O San Pedro, num primeiro momento, faz uma massagem energética na pessoa, um reiki. A energia dele vem em ondas. O San Pedro ativa muito os rins, onde se acumulam os medos até virarem pedras, né? A pessoa que perdeu o hábito de beber água e bebe quanto é líquido menos água, de repente sai correndo para o banheiro e não sai nada, aí volta, deita, sai correndo. Aí, com San Pedro, é possível beber água o tempo todo. Com San Pedro, de repente, no meio da vivência, a pessoa sente fome, pode parar, vai lá, come seu lanchinho, que eu peço para trazer em lanche, termina de comer, deitou, aí ele continua seu trabalho. Pode parar para fazer um comentário a respeito do que está vivendo naquele momento, San Pedro para. Terminou de falar, aí continua. Ele é assim, ele é muito generoso, né? E trabalha muito mexe muito com a telepatia, com a terceira visão, mas isso varia de pessoa para pessoa, não é assim logo de cara, né? Porque primeiro são as limpezas que são as mesmas da ayahuasca, né? Limpeza física, limpeza mental, depois vai abrindo, né? Você trabalhar vidas passadas, tem que ter um objetivo, quando está com o corpo na mão, pensa num objetivo e bebe, a planta coloca nesse objetivo, né? Então, San Pedro, além do mais, é uma medicina. Ela contém uma porcentagem pequena de mescalina, que o peyote do México é mescalina pura. Então, é outra experiência, né? Então, San Pedro, quando ele está fervido, é uma medicina. Também pode ser ingerido cru. Os efeitos são outros. Eu trabalho com ele fervido, né? Então, tem que tocar uns mantras, tem que passar uma energia boa na hora que a gente está fervendo ele. E ele tem que ser guardado em geladeira, porque se ele estragar, ele morre. A ayahuasca, quanto mais fermenta, mais poderosa ela fica. Assim, os compostos químicos são diferentes, são opostos, mas, energeticamente, se juntam dentro da pessoa. Quando a pessoa tem uma regularidade, depois diga, isso aqui é muito importante. O San Pedro é a única planta que recupera surtados, traz de volta. A energia dela é terra, firme, qualquer tipo de surto. Ele vai buscar coisas da infância da pessoa e limpar.
nessa área aqui, todo problema físico já durante a vivência está limpando, está curando, né? Claro, a pessoa tem que se permitir, tem que querer. Porque se a pessoa está com seu poder comprometido e está assim vacilante, então a planta não... Porque é o poder que está acima, inclusive, da planta. Eu quero, eu faço e eu posso. Essa é a ideia, né? Então, o São Pedro, entre outras coisas, ele fortalece, se pessoas, por sua extrema sensibilidade, no cotidiano têm dificuldade de tomar decisões, vacilos, São Pedro, pá, limpa, dá firmeza, né? Essa tem as particularidades e depois, quando a pessoa tem já conhece o São Pedro, conhece a ayahuasca e está buscando sua história, porque a linha de xamanismo que eu trabalho é para pessoas que querem andar com seus próprios pés na sua caminhada espiritual. Não é para pessoas que precisam de doutrina, aí tem o Santo Daime, ou para pessoas que precisam de um guru. Não, isso é tudo natural, é normal. Tem pessoas que vão no Santo Daime, que é um cabresto, mas o espírito delas precisa desse cabresto para acontecer na vida. E tem pessoas que precisam de um guru. Até o médico ou o psicólogo vira um guru, porque é uma necessidade da natureza dessa pessoa. Não, a linha que eu trabalho é para pessoas que querem começar uma nova história espiritual caminhando com seus próprios pés. Se a pessoa percebe que sua religião não lhe preenche mais suas necessidades espirituais, é seu direito de romper com tudo. E são poucas pessoas que conseguem isso. Porque se não for assim, na minha opinião, não vale a pena. Vira um relax, vira um turismo espiritual e pelo menos eu não me presto para isso. As plantas, elas são para, como eu disse, para aqueles que querem andar com os seus próprios pés na sua caminhada espiritual, mas tem uns poréns no meio, não é assim de cara, não é porque você está ouvindo estas informações legais que você não vai achar na literatura, provavelmente. Sim, então eu vou entrar nessa, quero andar com... Não, há uns porém, sim. Isso chama-se o caminho do guerreiro, né? Há uns detalhes a considerar, onde se trabalharão os desapegos, se trabalharão os equilíbrios, se trocará o código de colocar primeiro o ser e depois o ter. Isto não quer dizer que a pessoa vai entrar no desapego material, não. Simplesmente vai haver um equilíbrio. Eu também gosto do dinheiro, gosto do poder do dinheiro e sei quão perigoso é o poder do dinheiro, mas ele está sempre em segundo plano para mim, o tempo todo. É um resultado de alguma coisa que eu fiz corretamente, com responsabilidade e obedecendo o que me mandam fazer lá de cima, né? Meus guias, como se fala na Umbanda, no Candomblé. Então, se trata de reacondicionar os códigos, colocá-los no seu devido lugar, se trata de colocar o ego no seu respectivo lugar que lhe corresponde, se trata de colocar a mente na posição que lhe corresponde e entrar num equilíbrio. Se trata de um equilíbrio e esse equilíbrio geralmente exige certas disciplinas, porque é dolorido para muitas pessoas mudar certos hábitos, alguns que vêm de infância, ou por religião, ou cultural. Puxa, por exemplo, se eu parar de roer minhas unhas, o que vai ser sem meu tique? Ora, procura um tique melhor que esse, porque com certeza eu chamo eles de muletas, né? Roer unhas é uma muleta, fumar é uma muleta, beber álcool é uma muleta, comer é uma muleta, usar drogas é uma muleta, né? Se viciar em sal, em açúcar é uma muleta, e são muletas que viram drogas permitidas por lei, né? O delivery funciona 24 horas, mas via plantas expansivas da consciência é possível mudar esses códigos, mas a pessoa tem que querer, porque se a pessoa que... vamos tentar, não há. No xamanismo não tem um meio termo, a hipótese, será? Não existe isso. Ou é, ou é. Então, há essas questões todas a analisar. Por exemplo, começaríamos com uma literatura. Eu recomendaria os livros do Castaneda, que tem uns 6 ou 7 livros, que trabalhou com um xamã mexicano, trabalhou com um Cartus,
mas o que ele anotou e escreveu não tem ficção, mas pelo menos ajuda a pessoa a entrar nesse universo, que se quiser se iniciar nessas artes, vai compreender melhor. Tem outro livro chamado Ayahuasca, de Ralph Metzner, né? E tem outro livro muito bom, que esses livros só tem nos sebos. O site dos sebos do Brasil todo é estante virtual. Tem outro livro chamado O Retorno à Cultura Arcaica, de um tal de Terence McKenna. São raros os livros, está tudo fora de linha. Mas esses livros ajudam. Tem outro do irmão do Terence McKenna, sobre cogumelos, alimento dos deuses. Deve ter uma meia dúzia deles, mas esses livros são anotações, não tem ficção. Eles ajudam a entrar nesse universo e aqui que a pessoa, se a pessoa é por aí que vai encontrar sua história. Porque por isso existem outras linhas de xamanismo indígena. Não é obrigatório, não é norma entrar nas plantas. Resumindo, as plantas são para todos, mas nem todos são para as plantas. Existe uma seleção natural. A pessoa se seleciona através de uma boa informação, de se tirar o seu famoso pré, que prejudica, né, em relação aos índios especialmente, porque devo lembrar que tanto o São Pedro, como a ayahuasca, o cambó, o rapé e outras plantas que tem aqui na América do Sul, são de origem indígena e somente os índios sabemos lidar com elas, porque para lidar com elas não é suficiente ter uma bagagem cultural e xamânica. Não, a planta nos dá o sinal verde para lidar com ela, porque senão vai ter que enfiar uma doutrina, por mais sutil que ela seja. E aí vira, como eu falo, um xamanismo capenga. Aí, mas tudo bem, ela existe porque tem pessoas que aceitam isso e tudo bem. A mensagem é que a nossa querida Pachamama, né, o planeta Terra, que ele é feminino, ele está muito carente de alimento energético dos seus filhos, né, que ela nos recebe quando nascemos, nos alimenta, nos agasalha quando desencarnamos e nos recebe de novo. Diz: vem meu filho, vem descansar comigo. Esse código está totalmente deturpado porque as sociedades machistas cortaram esse código, esse lado feminino do homem, que ele é essencial, a dualidade. As mulheres também deturpam o seu lado masculino por causa dos jogos de poder, de oportunidades. A coisa adultera está acabando com esses valores. E o planeta queda carente desse alimento, dessas energias de toma lá da cá, da reciprocidade. Então, a mensagem é que se religuem com a natureza. Até dentro de um apartamento você pode praticar, cuidando das plantinhas, passando uma energia boa, praticando coisas boas. O momento está difícil, o planeta... estamos poluindo o planeta, e ninguém está limpando ele. Então, o que o planeta faz? Ele se recicla sozinho, e quando ele se recicla, aí dá essas catástrofes aí. Então, claro, essa é uma opinião minha, né? Na filosofia indígena, as mulheres são as sacerdotisas da Pachamama, do planeta Terra, e os homens são os guardiães dela. Isso aí, talvez uma minoria que incursione nas plantas expansivas da consciência resgate, e sempre serão minoria, mas pelo menos serão pessoas que façam a diferença, e muita luz em vossos corações sempre. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br
e informe-se, que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.